Eu lembro que eu encontrei no shopping o Carlos Alberto de Nóbrega, que também me deu uma luz. Ele falou assim, olha, você precisa preparar o seu coração. Aí eu falei, ai, gente, por que o povo fica falando isso? Não, não, ele vai curar e tal. Eu perguntei pra você se você lembra do primeiro dia que você falou com ele. Eu tava de vermelho. Você lembra Lembro, detalhes assim? Lembro detalhes. Não é? Uhum. E aí, você falou, foi muito intenso, foi muito rápido, porque 6 anos, poxa, 6 anos é nada na vida da gente, assim, passa muito rápido. E quando ele descobriu que estava doente, também foi um processo muito rápido, não é? Foi muito rápido, porque eu estava fazendo Dance Brasil. Eu não estava no programa. No programa, eu estava ausente, porque já a Record já estava me usando muito no entretenimento. Já estava fazendo a parte de transição, né? De transição. Inclusive, ele falou isso pra mim. Eu lembro como se fosse hoje, ele sentado na varanda, já muito magro. E ele disse assim, eu espero que a Record tenha noção que você é do entretenimento. Que eles tenham noção de te usar muito bem. Ele falou assim. Uhum. E pra mim ali foi Deus usando ele, sabe? Em nenhum momento eu tive dúvidas de nada, porque eu deixo as coisas acontecerem. Eu sou muito de aproveitar o presente. O que colocar eu faço com excelência. Eu não me preocupo nem com o passado, porque não tem como voltar atrás, e também nem me preocupo com o que vai chegar. Eu me preocupo em fazer o agora. Uhum. Porque eu sei que é disso que depende o meu amanhã, né? Então, quando ele falou isso, eu senti como era Deus falando, né? Porque realmente eu já estava nessa transição e eu estava dando muito retorno no entretenimento. E aí a Record estava aproveitando. Então é uma casa que eu tenho muita gratidão, sabe? Porque ela realmente abriu muitas portas para mim, né? E aí quando eu comecei a perceber lá no Dance Brasil que eu ia sair. Até hoje eu não tenho certeza se realmente eu fui a votada para sair naquele dia, entendeu? Eu tenho cá minhas dúvidas, porque eu meio que descobri... Eu nem poderia falar isso, que eu acho que assinatura de contrato e tal, mas... Eu que estava junto com a Sheila Mello numa sala, e a gente meio que descobriu, antes da votação, que era eu que ia sair. A gente escutou mesmo? um negocinho por ali, foi. Ela me olhou, eu olhei pra ela assim... Você já deu tchau pra ela? Só que falou, eu falei... Aí eu não sei se eles já tinham noção que era eu que prefiro acreditar nisso. Tá. Mas mas depois disso eu não tive problema. Por quê? Porque quando eu saí, até então tinha sido votada, a mais votada para sair naquela noite, foi a semana em que ele anunciou. Ele deu uma entrevista e anunciou, e eu não sabia de nada. Então, se foi uma decisão da casa, tomaram a decisão correta. Tá. Porque senão realmente ia ficar mais um buraco. Eu ia me prejudicar, porque eu não ia conseguir continuar. Porque Você eu ia ficar abalada. Não, eu ia largar tudo pra ficar perto dele. E ponto, né? Vou até tomar um golinho aqui que engasgou. Eu ia largar tudo, mesmo se eu tivesse que pagar multa. Tá. Como eu larguei. Então, eu continuei trabalhando na medida do possível, cumprindo com... Mas a Record também foi muito mãe, porque eles me deixaram à vontade. Então, eu saía da Record, eu já ia direto pra casa dele e tal. E eu queria dar todo o meu amparo possível e impossível para demonstrar toda a minha gratidão e amor e carinho por ele. E eu tinha muita esperança que ele fosse curado. Eu tinha muita esperança. Até o momento dele morrer, eu tinha esperança. Você tinha esperança mesmo todo mundo falando contra. Num momento que todo mundo já meio que havia aceitado que ele ia embora, não é? Todo mundo que era realista, né, gente? Por exemplo, o Bate, ele perdeu o pai dele mais ou menos assim. Mas eu lembro que o Bate chegou comigo e disse assim, olha, você tem que se preparar. Aí o Bate falar isso. Mas hoje eu entendo, ele falou pra me ajudar mesmo. Porque ele viu que eu tava muito esperançosa. E o pai dele era médico. Ele tem noção, ele tinha noção. Ele já tinha passado por uma situação parecida, então ele já tinha noção. Eu lembro que eu encontrei no shopping o Carlos Alberto de Nóbrega, que também me deu uma luz. Ele falou assim, olha, você precisa preparar o seu coração. Aí eu falei, ai, gente, por que o povo fica falando isso? Não, não, ele vai curar e tal, pâncreas e tal. Eu não tinha muita noção, mas eu também nem queria ter noção. Eu queria... Sim. Mas eu orava muito para Deus, para que Deus preparasse todos, inclusive ele, para o que iria acontecer, né? E eu falava para Deus preparar meu coração para o que tinha que ser mesmo, né? Então, eu fiquei até o último momento dando todo o apoio que eu
possível. E a gente que acompanhou pela mídia, não é? Você esteve perto ali. Mas a gente que acompanhou pela mídia, a gente sentia que o Marcelo realmente ele se preparou para partir. Ele sabia que ele ia, ele sabia que ele... É que o câncer, e ainda mais o dele agressivo, a pessoa se vê, né? A pessoa se vê indo. E a cabeça fica muito boa, porque ninguém conseguia enganar em nada. Então, por exemplo, eu entrava na casa dele todos os dias, eu fazia assim, ó. De manhã, aí eu ia para a igreja, ou mesmo na minha casa, eu me preparava psicologicamente, eu orava muito para poder ficar esvaziada para preencher lá. Porque eu tinha que chegar lá e fingir que nada estava acontecendo. Porque você tinha que mostrar força para ele. Força, entendeu? Então, eu me esvaziava para preencher com ele ali, né? Então, eu ia pra casa dele. Quando eu chegava lá, a primeira coisa que eu fazia era desligar meu celular e deixar dentro do carro. Pra ele saber que eu não tava ali por mídia. Certo. Era a primeira coisa que eu fazia quando eu entrava no condomínio dele. Eu desligava meu celular. Então, até hoje, se tu me perguntar, tu tem algum arquivo, alguma imagem dele doente? Não tenho nada. Nada. Tudo, até uma viagem que estava programada para eu ir nos Estados Unidos, pegar um remédio dele, que depois que a Record falou assim, olha, eu acho melhor você não se envolver nisso. Eu disse, não, por ele eu vou. Se tiver que ir pegar esse remédio lá nos Estados Unidos, eu vou. Eu tava com visto, ok, tirei um visto emergencial, eu lembro disso e tal. Só que no último momento não precisou ir, né? Aí até a Record falou assim, Fabíola, é muito arriscado e tal. E eu disse, não, gente, a pessoa está precisando de uma ajuda, eu vou e tal. E eu lembro que não foi necessário, mas assim, tudo que pudesse fazer, eu faria naquele momento. E eu queria que ele entendesse que era por ele. Sim. Porque, infelizmente, a gente que vive da mídia, né? Às vezes as pessoas perdem a noção. Tem gente que faz tudo para ter um clique a mais, para ter um... Então, se as pessoas me perguntarem se eu fiquei com ele e tal, acho que só quem sabe isso é a Didi e a Luciana, a namorada da época, que estava junto com a gente. E os filhos, né? Alguns filhos. A Marcela, né? O filho que veio lá do México, que já nos últimos dias que viram lá. Então, era mais quem estava perto que sabe mesmo. Porque de imagens, não tem porquê. Desde quando eu saí desse Brasil, todos os dias eu ia na casa dele e eu desligava. E eu tinha medo dele também não deixar mais eu ir. Tá. Porque ele chegou no nível onde ele não queria mais receber ninguém. E aí eu tinha medo dele cortar a minha entrada. Eu tinha muito medo disso acontecer. Porque às vezes, por exemplo, o celular não respondia mais. Aí eu, Didi, tô chegando aí. Não, tô beleza e tal. Então, assim, já chegou um momento em que ele já não tava tão, né, à disposição assim. E depois, sabe o que é? O que eu imagino, Fabíola? O cara tá numa situação e ele começa a receber um monte de gente que vem só pra chorar. Sabe? Ele começou a ficar muito reservado mesmo, entendeu? Ele começou. E assim, o Marcelo, como ele sempre foi muito forte, aquela coisa toda, então é difícil pra pessoa mostrar suas fraquezas quando a pessoa sempre foi vista forte, né? Então era complicado para ele. Então, as pessoas chegavam lá, ele tinha que às vezes até... Ele fortalecia a pessoa. Consolava a pessoa. Exato. E eu botei na minha cabeça que eu tinha que ir para levar alegria. Porque ele me via dessa forma. E eu lembro que eu comprei um carro dele nessa época, né? Que ele já estava bem doente. Ele tinha realizado alguns sonhos. Ele falou, eu vou aproveitar para realizar alguns sonhos. Aí ele comprou 2 carros que eram... que ele tinha um sonho de ter, ele conseguiu, assim, dar 2, 3 voltas nesses carros. E aí, ele vendeu 2 carros. Como ele tinha comprado 2, ele estava vendendo 2. E um desses carros eu comprei. Foi até uma polêmica, disseram que ele tinha me dado. Depois, até o filho dele, depois que ele morreu, depois de um bom tempo, assim, eu nunca falei isso. O filho dele entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha... a documentação, porque eu acho que ele pensou também que eu tinha ganhado, mas eu não tinha. Aí eu mandei para ele, transferi o valor e tudo. E eu lembro como se fosse hoje, que eu disse assim para ele, assim, você vai querer mesmo esse carro? Eu disse, vou querer. Eu disse, para ver se eu fico mais bonita. Para ver se alguém te quer, né? Agora, se você sair do carro, lascou-se. Ele sempre tirando onda com a minha cara, sabe? Ele era... E aí eu lembro que quando ele chamou o cartório para assinar a documentação, para passar o carro pro meu nome, na hora que eu entrei no quarto dele, ele deitado na cama já... Você já transferiu o dinheiro? Eu falei, rapaz, olha aí na tua conta, homem. Aí, começou a rir. Eu disse,
Que vergonha, tu me deu só 7 mil de desconto, um carro desse. Podia ter me dado um desconto maior, não sei o quê. Aí tirei onda com a cara dele, que ele me deu esse desconto mesmo. Mas pro valor do carro, assim, né? Sim. Mas tudo certinho, fizemos tudo certinho e tal. E eu tava muito feliz, porque ele tava realizando o sonho dele, né? Ele na verdade, estava vendendo porque ele não tinha mais espaço na garagem. Ele tinha comprado os carros que ele queria. E aí, tudo isso eu participei nos últimos momentos. E eu confesso pra ti que eu não precisava daquele carro, né? Mas Deus foi tão bom comigo que me proporcionou a oportunidade. Você viu nesse corte que aqui de vez em quando rola um papo bem sério também, não é? E papo como esse que você acabou de assistir tem um monte aqui no canal. Então olha só, sai desse vídeo agora e vai procurar, porque com certeza você vai encontrar muita coisa que vai te surpreender. E aproveita que está por aqui, não deixe de se inscrever e ativar as notificações do nosso canal. Valeu, até mais!